Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Eu sou Armando Vernalha Júnior, fotógrafo, cinegrafista, professor, youtuber, músico, tomador de café, entre outros líquidos. E você pode contribuir com o meu consumo de café, outros líquidos e também com a produção de conteúdo deste espacinho da internet. Se esse vídeo aqui for muito legal para você, clica no botão valeu. Você também pode se tornar membro aqui do canal clicando no seja membro aqui do YouTube. E também pode juntar-se ao Apoia-se. Além disso, você pode comprar os meus cursos online, cursos com começo imediato, certificado, acesso vitalício. Tem lá curso de fotografia em preto e branco, fotometria, composição em fotografia urbana noturna, introdução ao flash dedicado, cursos já testados e aprovados pelo mercado com centenas de alunos. Então compre os meus cursos e comece a melhorar as suas habilidades fotográficas ainda hoje. Mas, falando em hoje, o assunto de hoje é o review desta lente aqui. Deixa eu tirar o parasol dela, deixa eu tirar também a tampinha. Estamos falando da RF 16mm 2.8 STM da Canon. Deixa eu jogar o foco para cá. Quase que eu derrubo o parasol. Essa lente foi emprestada para review aqui pelo meu amigo Massal, Bruno Massal, que ele emprestou também esse parasol, que não é o original dela, é uma marca aí genérica, JJC, você encontra aí na internet, porque o Bruno recomendou que essa lente ficaria melhor em termos de desempenho com o parasol. E então fica a dica dele aí. Mas vamos falar um pouquinho desta pequena, leve, muito polêmica lente da Canon, a RF 16mm 2.8 STM. Vamos lá, minha gente. O que ela é? É uma lente super grande angular de comprimento focal 16mm para cobertura de sensor full frame. Então, uma lente full frame 16mm, uma super grande angular 16mm. Mas ela é muito pequena, compacta, leve, e para este comprimento focal e abertura 2.8, ela é uma lente muito barata, porque o preço dela está agora, quando eu gravo este vídeo, estamos gravando em junho de 2022, $299. E nessa faixa de preço, você não encontra muitas lentes full frame, não só Canon, Sony, Nikon, Panasonic, Leica, vamos indo aí, Sigma. Você não encontra muita coisa. Existe lá, acho que uma 20mm da Tokina, se eu não me engano, ou da Tamron, que é para Sony, que é uma faixa de preço parecida, que é uma 20mm. Existe uma ou outra coisa ali de Rokinon, Samyang, algumas marcas como essas ali, às vezes 14mm e assim por diante. Mas muitas delas já são mais caras do que essa aqui. Então, uma lente original de marca, então Canon, Nikon, Sony, nesse comprimento não tem. Se a gente for para Fujifilm, considerando o fator de corte do sensor APS-C da Fujifilm, a gente está falando de uma lente aí 10 ou 11mm. Não tem muita coisa nessa faixa de preço também. Então, o que acontece é que se eu pegar uma 16mm de abertura 2.8 com capacidade de cobrir o sensor full frame, a gente não tem muita concorrência para esta lente aqui no mercado, e essa é uma primeira observação importante que deve ser feita. Eu vou entrar nas polêmicas a respeito da distorção dela, que tem gente que acha que é exagerada, tem gente que acha que tudo bem ter correção digital da lente, eu vou entrar nesse ponto. Mas o ponto principal desta lente ter causado polêmica por ter bastante distorção, e essa distorção depender de uma correção digital, é que as pessoas falam, nossa, uma lente da Canon, full frame e tal, e com esse grau de distorção. E muita gente não observa que não existe outra 16mm full frame no mercado, não existe nessa faixa de preço. Então, se eu pegar a própria Canon e olhar as lentes RF, grande angular,
de alto desempenho, a gente tem a RF 14A35 da série L, ou a RF 15A35 da série L, que tem review aqui no canal. Dá uma chegada no review, é a melhor grande angular zoom, super grande angular zoom que eu já testei, a 1535 RF 2.8 IS USM, mas ela tem o tamanho de várias dessa aqui e o preço de uma pilha dessas aqui. Então o que acontece é que uma 16mm econômica é um bichinho muito raro de se ver por aí, uma 15, uma 14, qualquer coisa que seja nessa faixa de comprimentos, 17, 18 que seja. Então você não tem como comparar essa lente com olha, ela tem mais distorção que uma 15mm da série L, que uma 14 da série L. É lógico, ela custa um décimo às vezes do que uma lente dessas. Então a gente tem que colocar as coisas dentro de uma perspectiva para falar desse produto. Dado esse recado inicial que é importante, vamos falar da 16mm 2.8 STM da Canon que o meu amigo Bruno Massal emprestou para este review. Tem algumas imagens aqui para mostrar para vocês, todas elas feitas com a Canon EOS RP Full Frame, porque eu acho que essa é uma lente que vai muito bem na RP. Para quem já tem os meios financeiros para pensar, por exemplo, numa Canon R5, numa R3, numa câmera como essas, aí você geralmente vai pensar numa lente da série L. Mas para esse patamar de preço, com o patamar de preço da RP, essa lente passa a fazer bastante sentido. E também para as novas mirrorless APS-C da Canon. Eu tenho vídeo aqui que eu comentei da R7 e da R10. Se a gente coloca numa câmera APS-C, a gente está falando de um campo de visão equivalente, por conta do fator de corte, ali de uma 27mm, algo entre 26 e 28mm. Então é uma boa grande angular para se ter numa mirrorless APS-C. Por exemplo, na R10, essa lente vai ser uma excelente lente para viagens, uso geral, ensaios e assim por diante. Então, numa câmera também mais competitiva em preço, esta lente competitiva em preço faz um bom de um sentido. Então vamos lá, deixa eu ver se eu esqueci de alguma coisa desses avisos iniciais. Ela tem um ângulo de visão de 108 graus, que é uma 16mm. O ângulo de visão dela numa APS-C é de 60 graus, o que dá ali em torno de uma 27mm. Ela custa $300, ela pesa só 165 gramas, ela tem abertura 2.8 de diafragma até 22. São 9 elementos óticos em 7 grupos, então não é um projeto óptico super complexo ou sofisticado. Se a gente pegar a 1435, a 1535, a gente está falando de 12, 13, 15 elementos óticos, às vezes mais que isso. Ela tem um destaque que eu vou comentar mais adiante, que é o foco mínimo dela em apenas 13 centímetros, então ela foca muito de perto, permite closes bastante interessantes, porque explorar o close com super grande angular gera um efeito de perspectiva interessante. Então, são coisas para a gente pensar. Mas, vamos dar uma olhada nas imagens e comentar um pouquinho dela. Eu já vou falar mais propriamente da distorção, tá? Vou mostrar com e sem correção de distorção. Nessa imagem aqui, sem nenhuma correção aplicada, sem nenhum ajuste aplicado, se a gente para olhar essa fotografia, e que está feita em ISO 200 em diafragma 6.3, se eu pegar o centro de quadro dessa imagem, é uma imagem bastante nítida, bastante boa, eu consigo discernir toda a informação aqui sem maiores problemas, então o centro de quadro é bastante bom. Se eu pegar a borda de quadro, não noto assim uma presença muito estranha de aberrações ou estranhezas. Tem a perspectiva, eu estou com a câmera um pouco apontada para baixo, então existe o efeito de perspectiva das bordas de quadro, o exagero de perspectiva que é típico de uma super grande angular. Então há um tanto de aberração cromática aqui magenta na borda do prédio. Então existe um pouco, mas nada de tão severo se eu pensar numa super grande angular de 16mm. Então existe aberração cromática, mas não é algo que pareça crítico. Se a gente vai para o outro canto de quadro, também mesmas observações.
Então é uma lente que mostra uma boa nitidez e um bom resultado de partida, sem ser espetacular, mas também não é nem um pouco ruim. Vamos colocar aqui as correções de perfil e de aberração cromática e reparem como muda bastante a vinhetagem, o escurecimento de canto de quadro muda bastante, tá? A distorção, o arredondamento, a distorção de barril, né, que é esse, parece que a imagem é protuberante para frente, então muda bastante, então ela fica bem mais plana. E quando a gente vai para aqueles cantos de quadro que exibiam um tanto de aberração cromática, isso reduziu bastante. Quando a gente vem, né, para isso, está bastante aceitável. A nitidez bastante boa, a gente consegue observar detalhes, as telhas, as antenas, a gente consegue observar bons detalhes nas imagens. Dá para perceber que ela capta bastante coisa e suficientemente bem. Vamos pegar aqui uma imagem sem nenhuma correção aplicada, são 16 milímetros. E aqui é o ponto da grande polêmica. Nessa imagem fica bem visível o tanto de arredondamento de formas que nós temos. Então, não é só que é uma distorção de barril, esse embarrigamento da foto, mas as linhas retas se curvam bastante, ela arredonda a imagem, um efeito parecido com uma olho de peixe. E isso causou polêmica. Por quê? Quando você olha no visor da câmera, você está lá fotografando e olhando no visor, a imagem que você vê aqui é corrigida. Você não vê essa imagem distorcida enquanto fotografa, mesmo que estiver com as correções de distorção desligadas dentro da câmera. Assim, o que acontece é que você nunca percebe esta imagem, este grau de distorção, enquanto fotografa. Enquanto fotografa, o que você vê é assim, linhas retas, retas, e um controle desse embarrigamento, dessa distorção de barril bastante bom. Mas quando você abre, se você clicar em JPEG, você só vai ver a imagem corrigida. Mas quando você clica em arquivo RAW, ao abrir o arquivo RAW, você vai estranhar esse grau de distorção aqui. E aí entra aquilo que eu vinha conversando com vocês. Se uma lente ser menor, mais leve, mais barata, então mais fácil de carregar para todo lado em viagens, passeios, fotografia de rua, e ela é mais barata ou menos cara para o nosso mercado. Então uma lente que é menos cara, é menor, é mais leve, que na hora de fazer seguro custa menos. Então esse tipo de coisa, se é importante para você, se são fatores importantes para você, o que você leva como contrapartida desses fatores importantes para você é um grau de distorção que depende de correção digital para ser eliminado. Nesse ponto, da mesma forma que todas as grandes angulares de smartphones que a gente conhece, porque todas elas usam correção digital, inteligência artificial e tudo mais, perfil de correção de lente, de correção de aberração e tudo mais. Então, igual a tudo aquilo que a gente veria em smartphones, igual ao que a gente vê mais recentemente em várias lentes de kit grande angulares de várias marcas, Sony, Nikon, Canon, todo mundo, a Fuji também está fazendo isso, de ter lentes que apelam mais para uma correção digital, porque é mais barato produzir assim e o equipamento vai ficar menor e mais barato para vender. O que você leva para casa é um determinado grau de distorção com a consequente necessidade de correção no computador ou usando o menu da câmera, os perfis de correção, que aí o JPEG vem já corrigido. Então, ou você aceita essa distorção para ter uma lente que é menor, mais leve, bem versátil e não tão custosa, ou para ter uma lente melhor corrigida que essa, você vai gastar 5, 6, 7, 10 vezes o valor dessa lente. Por isso tudo, eu não sei se é inválido pensar como uma grande polêmica esse grau de distorção dessa lente. Eu acho que na faixa de preço, tamanho, peso e tudo ao que se propõe a lente, ela oferece um desempenho interessante. Aqui está em 2.8, então com a lente corrigida, se a gente olha centro de quadro é muito nítido,
Mas se eu olho também sem corrigir, o centro de quadro é muito nítido desde 2.8. Se eu vou para beirada de quadro, vou pegar essa beirada aqui que deu flare, tá? Tava o sol na lateral, então deu flare. E a gente observa, tirando as correções de perfil, a gente observa alguma aberração cromática em magenta, a gente observa uma queda da nitidez, até por conta do flare. Flare derruba a nitidez. E esse é um dos motivos que o amigo Bruno Massal recomenda que se compre o parasol para ela, que é vendido separadamente. E não precisa ser o original da Canon, pode ser um genérico qualquer desse que é mais barato. Tá? E quando a gente clica nas correções de perfil, a gente tem uma melhoria da situação observada. Vamos clicar aqui também na correção de aberração cromática. E se percebe que a nitidez é boa nas bordas, não é uma nitidez ruim para uma 16mm. Deixa eu colocar a outra borda para vocês, onde se percebe, porque aí não tem invasão do flare, onde a gente percebe que tem uma suficiente nitidez em 2.8 nas bordas do quadro numa 16mm. Isso já seria bastante raro. Se eu desligar todas as correções, eu observo as aberrações dela, que eu não acho que sejam gritantes para o perfil de preço e ângulo de visão, e que ainda assim é bastante nítida para a borda, só bem no extremo do quadro que a gente vê uma queda de nitidez, mas um pouquinho mais para dentro do quadro a gente já tem uma nitidez muito alta, isso em 2.8. Primeiro resumo da ópera que a gente pode dar é: a lente é pequena, é leve, não é muito cara e tem um centro de quadro muito nítido e uma borda já que eu posso chamar de nítida e com distorções. Se eu for adiante aqui pensar em F4 de abertura, fechar um pouquinho, a gente tem um ganho de nitidez que já era muito boa no centro de quadro. E a gente tem um ganho de nitidez que já era boa na borda, mas está ficando já bastante boa. E se eu aciono as correções, eu tenho uma nitidez de borda de quadro realmente muito boa, mesmo com a entrada do flare aqui. Vamos olhar o outro canto de quadro e tem uma nitidez bastante boa. Vamos para a próxima imagem em 5.6. Como se espera, centro de quadro excelente a essa altura. Borda de quadro muito boa, e se eu ligo as correções digitais, eu tenho uma borda de quadro bastante boa, bastante nítida. Então em 5.6 ela já está mostrando bastante força, bastante qualidade, bastante resultado. O que, por exemplo, para um uso em fotografia de paisagens e fotografia de arquitetura, que vai se usar mais fechado que 5.6, vai usar 8 de diafragma ou 11 de diafragma, ela vai te entregar um resultado de nitidez desde o centro até a borda muito bom. E é muito difícil a gente achar que a gente vai usar uma 16mm toda aberta em 2.8, não é muito usual. Talvez numa fotografia de show em que você quer um palco inteiro enquadrado, mas isso são 2, 3 cliques, e se escurece as bordas, isso não é um problema para você. Algum evento muito mal iluminado, que você vai fotografar uma balada com efeito de super grande angular e que você vai usar isso, também não é um problema o escurecimento de cantos e assim, e uma perda de nitidez nos cantos para uma foto que vai ser uma foto de efeito, uma foto que não é, você não faz grosso de um evento com a 16mm. Se a gente vem aqui para F8, a essa altura a gente tem um canto de quadro que é o máximo que ela chega em qualidade. Se eu vou para as correções, a gente está sempre com essa invasão de flare aqui, porque eu fiz essas fotos sem o parasol para mostrar em grande angular. Um sol lateral vai dar flare, normal. Eu achei até pouco esse tanto que invadiu aqui pela lateral. A gente tem, olha, a nitidez de borda aqui nessa persiana aqui embaixo, ou um ar-condicionado, o que é isso? E muito boa a nitidez. Então em F8 ela está no auge dela, que seria uma abertura típica para usar em fotografia de arquitetura e paisagens. Mas ela já mostrou um bom resultado ali no F4, por exemplo. Aqui correções desligadas, correções ligadas para vocês verem a diferença. Tá?
há bastante vinhetagem, bastante distorção, são bem corrigidas digitalmente. Aqui essa foto está em diafragma 11, a gente tem uma nitidez muito boa em todo o quadro. Aqui já esse canto bem no cantinho aqui está desfocado, né? Porque está muito perto de onde eu estava. Mas a gente tem uma nitidez muito boa na imagem toda para uma lente desse perfil de preço e tudo mais. Ó, só para dar um exemplo para vocês, isso aqui é uma EF 1735 da série L, é uma lente com mais de 20 anos de idade. Então antes das 1635 tinha 1735, então, mas é uma lente da série L. Então é uma lente já que era o melhor desempenho óptico de sua época, vamos colocar dessa forma. Em 17mm, em 2.8 de abertura, sem nenhuma correção aplicada. A gente tem um arredondamento que não é tão severo quanto da 16mm, mas ele existe. E a gente tem uma boa perda de nitidez de canto de quadro e alguma aberração cromática. Por quê? Super grande angular tem perda de nitidez nas bordas e tem aberrações cromáticas, especialmente nas bordas. Colocando isso como algo que é conhecido de todo fotógrafo que vai comprar uma super grande angular, a gente já se defende disso usando aberturas mais fechadas, a gente se defende disso procurando explorar o máximo do recurso tecnológico de correção de lentes que a gente possa ter. Dentro dessa lógica, a 16mm STM ela tem uma qualidade bastante boa para o preço dela. Se não der para dizer que é ótima, pelo preço dela, eu acho que a gente pode dizer que é ótima. E aqui eu queria mostrar um destaque, um pedacinho de uma EOS R3, que o pessoal lá da loja Portsar já tem a EOS R3 para vender lá. Se tiver link já, eu coloco aí na descrição, tá? Aí eu dei uma experimentada ali na R3 na loja para ver um pouco sobre ela e aproveitei e fiz essa foto mostrando a capacidade de focalização muito curta da 16mm STM. Então, se a gente ligar as correções todas, tem uma nitidez muito boa nesse foco bastante aproximado dela, que é extremo. Isso aqui está em f4. Não, está em f2.8 essa foto. Tá? Então está totalmente aberta e está bastante nítida. E não está exatamente no centro do quadro onde eu foquei. Tá? E o desfoque dela, a gente pode observar aqui que é um desfoque bonito. É um desfoque homogêneo, é um desfoque bastante interessante para uma lente desse patamar de preço, que às vezes não tem um desfoque tão elaborado. Eu diria que é um desfoque ótimo. Tá? É um desfoque de lente bem mais cara do que isso. Ele é bem suave, tem uma progressão de campo focado para desfocado, não é um grande recorte, não é abrupta a passagem, então ele vai indo para o desfocado, o que também é típico para uma grande angular. Então, gente, resumo da ópera que eu posso dar para vocês depois de ter mostrado. E só parte do resumo da ópera é esse aqui, tá? Vamos colocar essa foto na tela. Tá com as correções ligadas? Tá uma foto tratada? Sim, é uma foto com tratamento. Porque o ponto é o seguinte: com técnica, nós fazemos boa fotografia. Então, se você sabe compor foto, você sabe fotometrar, você faz boa fotografia. Com uma 16mm de $300 ou com uma 15-35 da série L de uns $2.500 ou mais do que isso. Com boa técnica, boa fotometria, boa composição, você faz boas fotos com qualquer equipamento. Tendo isso em mente, a gente coloca o seguinte: se você quer um equipamento menor, mais leve, mais barato, por ser menor e mais leve, mais portátil, prático de usar, para carregar para todo lado, essa 16mm 2.8 STM da Canon é uma ótima opção. Se você quer ou precisa de primor óptico, aí você vai pagar bem mais do que isso, vai carregar mais peso que isso e vai comprar uma lente da série L, vai comprar outro tipo de produto, aquela 14mm da Sigma série Art, uma 14mm série L da Canon. Então você vai para produtos de excelência óptica.
e aceita que paga mais, carrega mais peso, carrega um equipamento maior e assim por diante. Dentro da faixa de preço dessa lente, a minha conclusão é que ela é realmente muito boa. E eu só não vou comprar porque eu tenho uma EF 1740 f4L. Então eu tenho uma lente que vai até 17mm, que é de excelência ótica porque é da série L, embora seja uma lente antiga, então ela não tem toda aquela nitidez nos cantos do quadro, por exemplo. Aliás, esta lente aqui é mais nítida nos cantos do quadro que a minha 1740 da série L. Mas como eu já tenho uma lente que atende a esses comprimentos, eu não tenho a necessidade de comprar essa aqui. Se em algum momento eu for me desfazer da 1740, essa é uma lente que eu provavelmente compraria para levar em viagens e também poderia cogitar fazer algum trabalho em fotografia de arquitetura com ela, e paisagem urbana, fotografia de rua e assim por diante. Tá bom, gente? Então, dá uma olhada nessa foto. É uma foto que mostra o potencial de uma lente que é mais barata, é menor, é pequenininha e leve e tudo mais, mas que com boa técnica, boa composição, a gente tira material de qualidade dela. Por isso, se eu puder chegar numa conclusão sobre a polêmica gerada, eu não sei se eu concordo com quem reclamou muito dessa lente. Eu não sei se eu concordo disso, porque não concordo com isso, porque lógico, cada um tem uma perspectiva, tem um ponto de vista e estão todos certos dentro das próprias necessidades, vamos colocar assim. Tem gente que reclama da 1740 da série L que eu tenho e prefere a 1635 f4. E tem gente que reclama da 1635 f4 e aí compra a 1535 2.8. E assim vai, cada pessoa tem uma necessidade, uma vontade e um bolso, um tamanho de bolso para comprar equipamentos. Para quem está começando em fotografia de arquitetura, para quem quer uma boa lente para fotografia de paisagens em viagens, essa 1635 oferece isso numa faixa de preço bastante boa, ciente que você vai gastar um minutinho a mais tratando seus arquivos, clicando lá na correção de distorções dela, ciente que você vai usá-la mais ali na faixa de 5.6, 8, 11 de diafragma. Respeitando esses pontos, esses fatores, você consegue fazer muita coisa com essa lente. E eu gostei de ter testado, eu espero ter tirado as suas dúvidas. Se você tem mais alguma dúvida sobre essa lente, coloca aí nos comentários e a gente vai conversando. Você o que acha? Acha válido um fabricante colocar no mercado uma lente que dependa de software para atingir seu melhor desempenho? Porque isso é o que a gente tem em todos os smartphones, por exemplo. Então me parece bastante usual. Não era comum nas lentes fotográficas essa dependência do software, porque em tempos de filme, por exemplo, você nem tinha muito programa de edição, você não tinha muito o que fazer. Então a lente precisava ser mais corrigida e você não tinha nenhuma grande angular muito mais barata. Você só tinha lentes caras e que às vezes nem eram excelentes, mas já eram caras. Então o que acontece é que nessa faixa de preço, nesse tamanho, nesse peso, isso nem era possível há alguns anos. Por essas razões todas, eu acho sim que essa lente é uma boa compra para todo mundo que busca uma grande angular, pequena, leve, não cara, discreta, e que já entrega uma nitidez muito boa até nas bordas do quadro ali pelo 5.6 e que entrega resultados que você não conseguiria com outras lentes nessa faixa de preço. Dá uma olhada nos meus cursos lá no meu site se você quiser evoluir na sua composição, na sua fotometria, no seu tratamento de preto e branco e assim por diante. Então dá uma olhada nos meus cursos. Se esse vídeo te ajudou a tirar dúvidas sobre essa lente, clica aí no valeu. Seja membro aqui do canal, ative as notificações, se inscreva e ative as notificações, junte-se ao Apoia-se e mais uma vez agradeço ao meu amigo Bruno Massal pelo empréstimo desta lente e a gente se vê no próximo vídeo, pessoal. Tchau, tchau!